Bom dia, a paz do Senhor. Estou nesta manhã trazendo a palavra do dia para os meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Estamos tratando sobre o tema da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical CPAD. E a leitura diária de hoje, ela se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 8, que tem o tema a verdade e as falsificações. Eu estarei lendo o texto aqui na Bíblia. A minha versão da Bíblia que eu estou estudando, que eu estou gravando, é a King James, e que diz assim, estarei lendo do versículo 1 até o versículo 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mas amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, ou cobiça, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E o versículo 8, esse tema da leitura diária de hoje, é assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos quanto à fé. O que este versículo está trazendo para nós nesta manhã, e a leitura que eu li, não tem nem muito o que explicar a respeito da leitura, mas sim um pouco do versículo, porque ele cita dois personagens aqui, Janes e Jambres. Os outros versículos anteriores é porque já está mais do que explicado. Uma lista enorme de pessoas que estão fora do padrão bíblico, que estão fora do caminho de Deus, e que quem age com as atitudes dos versículo 1 até o versículo 8 aqui, da forma que eles agem, esses não fazem parte daqueles que estão seguindo o caminho do rei. São pessoas que estão distorcendo a verdade, ou que estão fora do caminho da salvação, ou que têm aparência da verdade, mas na verdade não são. E esses personagens aqui, Janes e Jambres, eles não estão na Bíblia. Eles são citados que se levantaram a Moisés, mas nós só encontraremos respostas sobre eles no Talmud. É uma literatura rabínica, e no Targum também é uma literatura rabínica, que foi escrito paralela à Bíblia depois do século V. Ou seja, eles escreveram no ano 5 para cá, no ano 5 de Cristo, para se guiarem através dos estudos rabínicos. Então lá eles citavam muito naquela época de Paulo esses dois personagens como sendo aqueles em que Moisés lançou a vara e se transformou em cobra no Egito, diante de Faraó, está em Êxodo 3 e 7, e eles também fizeram mágica, só que a cobra de Moisés comeu a cobra deles, porque eles eram falsos profetas. Mas naquela época, aparentemente, eles sabiam da verdade, mas estavam ali a favor de Faraó com mentiras.
Então, irmãos, sejamos sinceros, sejamos verdadeiros, procuremos andar no caminho reto do Senhor, para que Deus nos guarde, nos proteja e que a nossa mente não se torne corrupta e nem reproba, e que nós não perdemos a nossa salvação, não perdemos a nossa fé e possamos entrar naquele grande dia com o Senhor Jesus Cristo, que breve Ele está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo, mas ficamos alerta, vigilante, porque muitos têm se levantado e muitos ainda se levantarão com aparência de verdade. Porém, vá para a Bíblia, siga a Bíblia, fique alerta, porque está escrito aqui: aqueles que verdadeiramente seguem ao Rei. Deus em Cristo os abençoe, um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir.